Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo do Dica do Dia a Dia da Advocacia Familiarista. E hoje o tema é planejamento patrimonial familiar e sucessório. Muita gente me pergunta o que seria esse planejamento patrimonial familiar e sucessório. E aí, eu vou explicar tudo que corresponde à parte de planejamento patrimonial, principalmente nesta área de família e sucessões. Mas antes, de iniciarmos esse vídeo, gostaria que vocês se inscrevessem aí no meu canal e também curtissem o vídeo e ativem o sininho para receber novos vídeos, novas dicas, tá pessoal? Mas antes, segue a vinheta aí, pessoal. Bom pessoal, o planejamento patrimonial familiar e sucessório tanto indica nas questões de planejar antes de casar, durante o casamento e também quando ocorrer a sucessão, a morte, tá? Então é tudo questões preventivas que muita gente não tem, infelizmente, porque tudo sai muito mais caro depois se você não faz esse planejamento. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, que é um vídeo só de dicas, mas eu tenho esse curso aí de planejamento patrimonial familiar sucessório, que a gente vai tentar lançar aí via online também, tá pessoal? Bom, primeiramente na questão de casamento e união estável, por exemplo, tá? União estável, a importância é que vocês façam um contrato de união estável, né? Porque união estável, um namoro pode virar uma união estável lá na frente, ou seja, as pessoas começam a namorar, daqui a pouco já estão morando juntos e depois nada se fala, acaba no que não deu certo esse relacionamento e fizeram patrimônio. E a regra que rege na união estável é que o regime será o da comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens adquiridos na constância da união estável terá direito à metade, ou seja, meio a meio, E muitas vezes é injusto para este casal, para a pessoa que não queria esse regime, mas acaba acontecendo, tá? Então a importância é fazer um contrato escrito de união estável e reconhecer ela, seja público ou particular, e inserir um regime de bens adequado para a sua questão familiar, tá? Seja ele comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total ou chamada absoluta de bens ou participação final nos aquestos. Siga alguns vídeos aí que eu já fiz com referência ao regime da comunhão parcial de bens principalmente, tá? Essa questão da união estável principalmente. E depois o namoro, que o namoro pode virar uma união estável. Então muitas vezes qual que seria o planejamento, qual que seria a prevenção? Fazer um contrato de namoro, principalmente para que posteriormente não seja considerado uma união estável. Mas isso eu digo que não é para fraudar, é que realmente é um namoro. Aí sim você faz um contrato escrito de namoro que você não tem direito às questões familiares, principalmente ao regime de bens. E ainda poderia ser colocado dentro de um contrato que, caso converta em união estável este namoro, fica desde já estipulado o regime da separação total de bens. Ficaria bem bacana isso, Por isso que eu falo a importância de vocês fazerem um planejamento patrimonial, tanto quando vai namorar, quando também vai casar ou viver em união estável, tá? Depois disso, quando escolheu aí o tipo de regime de bens, no casamento é um pouco diferente. O casamento você precisa fazer um pacto antinupcial quando for casar. Para escolher um regime de bens que não seja o regime da comunhão parcial de bens, deverá ser colocado um pacto antinupcial, deverá ser feito esse pacto. Como que é feito esse pacto? Através de escritura pública lavrada perante um cartório de notas em todo o território nacional. Quais são os regimes legais? Comunhão parcial de bens e separação obrigatória de bens, como por exemplo, quem casa maior de 70 anos, o regime de separação obrigatória. Portanto, no regime da comunhão parcial e separação obrigatória não precisa de pacto antinupcial. O restante tudo vai precisar de pacto antinupcial. O regime mais adequado, quando normalmente o casal não quer que seja dividido o patrimônio, é o da separação total. Este é um regime opcional e deverá ser feito um pacto antinupcial. Também devemos colocar muitas inserções dentro deste pacto antinupcial, que eu posso colocar tudo que se refere ao patrimônio. Por isso que é importante sempre consultar o seu advogado de confiança, consultar um advogado especialista para que dê todo essas dicas, esses direcionamentos, essas orientações para vocês, tá?
muito importante. Mas eu vou fazer um vídeo mais para frente, um curso, na verdade, para que vocês tenham todos esses dados. Aqui é mais um esclarecimento de o que é um planejamento patrimonial familiar e sucessório. O outro ponto, né? O pacto no casamento, um contrato escrito na união estável, que pode ser público ou particular. Depois nós temos a questão do contrato de namoro, que eu já falei também, e a parte de sucessão, por exemplo, testamento, tá? Então, se eu quiser direcionar um patrimônio que não seja da ordem vocacional hereditária da sucessão legítima, né? Que primeiro, quando você morre, vai para quem? Para os descendentes, depois ascendentes, depois cônjuge, né? Em concorrência com os descendentes, né? Também, e depois para os colaterais. Então, descendente, em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens, que eu já tenho um vídeo também, dê uma olhada, né, nos vídeos anteriores, que eu tenho lá no regime da separação total de bens, que concorrem com os descendentes, o cônjuge sobrevivente, o cônjuge supérstite, tá? E depois nós temos ainda as questões de regime da separação obrigatória, que esta não vai concorrer. Então, no regime da separação total, tem que tomar cuidado que concorre sim, ou seja, tem direito à sucessão, e a gente pode colocar algumas cláusulas dentro do pacto ou do contrato de união estável que eu estava dizendo para vocês. Isso que é importante, tá? Isso é um tipo de planejamento patrimonial. Bom, e o testamento você pode direcionar, como eu estava dizendo, direciona para a pessoa que não esteja na ordem de vocação hereditária, ou que se estiver na ordem de vocação hereditária, né, que seja herdeiro necessário, descendente, ascendente e cônjuge, são herdeiros necessários, você poderia direcionar até 50% do seu patrimônio para qualquer pessoa, inclusive para um dos herdeiros necessários para receber a mais que os demais, tá? Mas até 50% se você tiver herdeiro necessário, que estaria no artigo 1845 do Código Civil. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários, e aí você só tem direito de dispor o patrimônio por testamento somente 50%. Mas o testamento também é uma forma de planejamento patrimonial familiar e sucessório. Outra forma seria uma holding familiar, abrir uma empresa, né, e colocar os bens em nome dessa empresa também. É um tipo de planejamento patrimonial, principalmente questões, eu costumo dizer que é mais para questão de imposto, questão fiscal, né, que seria um pouco mais em conta, pouco não, bem mais em conta que a pessoa física. Mas também dá para fazer o planejamento patrimonial dentro da pessoa jurídica também, tá? Questões até de não comunicação de patrimônio, tudo isso é importante inserir às vezes na holding familiar, tá? E outro planejamento que eu também gosto muito de falar é do seguro de vida, que muita gente não faz seguro de vida. Muitas vezes o inventário fica parado, né? O morto, o falecido deixou muito patrimônio, mas os herdeiros não têm dinheiro. Mas tem patrimônio, mas não tem dinheiro, não tem liquidez, né? Tem bens imóveis, não tem dinheiro. E não tem nem dinheiro para pagar ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes. E o pior, nem advogado, né? Então é importante sim que a pessoa que vai deixar um certo patrimônio faça um seguro de vida, né? E esse seguro de vida não entra no inventário. Esse seguro de vida é muito importante porque morreu, deixou um beneficiário para quem ele quiser, ele saca e consegue pagar tudo ou todas as despesas necessárias para as questões de inventário, próprio óbito e etc. Tá, pessoal? Bom, esclarecendo, portanto, o que é um planejamento patrimonial. Nós temos também investimentos fora do país, seguro fora do país, principalmente nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Bom, pessoal, depois eu falo melhor para vocês como funciona tudo isso em cursos, tá? E aí eu acabo também divulgando no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. Pessoal, obrigado mais uma vez, mas antes de encerrar este vídeo, não esqueçam de fazer a sua inscrição dentro do meu canal, curtir o meu vídeo e também compartilhar e dar novas aí mensagens para que eu possa falar outros temas, dê opiniões, né, de temas interessantes para nós aqui. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, hein? Abraço!